Olá, Dom Jaime, Pedro Col, tudo bem com o senhor? Tudo bem, Murilo? Tá. Prazer conversar contigo e com os ouvintes. Uma satisfação conversar com o senhor também. Bom, estamos muito satisfeitos, temos um novo Papa, né? O Papa Leão XIV, e nós vamos ter algum tipo de celebração aqui no litoral em função do novo pontífice? Olha, eu ontem à tarde já presidi uma celebração na Catedral de Osório, né, em Sim, Ação de Graças. sim. E todas as paróquias são convidadas, já fizeram e vão fazer ainda mais nesse final de semana, evidentemente nas suas celebrações ordinárias das comunidades, não é que vão fazer Sim, celebrações específicas, né? sim. Mas se aproveita os momentos de encontro, de celebração, para louvar e agradecer a Deus essa bênção que é esse novo Papa. Fantástico. O novo Papa, em sua primeira pronunciamento, falou sobre paz e sobre o alívio, o fim de guerras. Qual é a sua leitura do primeiro pronunciamento? Ele é um Papa pacifista? Sem dúvida, muito, porque as primeiras palavras, claro, entoadas também com o tempo que estamos vivendo, o tempo de Páscoa, né? Jesus, sempre que aparece como ressuscitado, saúda a paz esteja convosco, né? E foi esse augúrio, esse desejo. Realmente um homem de paz, sem dúvida. Em continuidade também com a caminhada de Papa Francisco, né? Sim, Que sempre defendeu, e não podia ser diferente, né? A Igreja Católica ela tem como missão ser no mundo instrumento de paz, trabalhar pela paz. E a paz não é excelente. só a ausência de guerras, né, mas aquela paz do coração, aquela paz da acolhida das pessoas, da proximidade das pessoas, da não exclusão, mas aquele cuidado samaritano para com os que passam por alguma necessidade. E, evidentemente, também a grande realidade dos continentes, né, das nações, que estamos, assim, sentindo a realidade e o desafio da paz, com as guerras em andamento, né? Então, isso tudo, claro, que deve preocupar a igreja e o Papa, em primeira pessoa, certamente vai se dispor e assumir como é próprio dele também ser esse elo, quem sabe, de construção da paz. Excelente. É o segundo Papa que tem origem nas Américas. Papa Francisco tinha origem na Argentina, aqui na América do Sul, e Papa Leão XIV tem origem nos Estados Unidos da América, na América do Norte. Isso é uma aproximação da Igreja com as Américas? Sem dúvida, a Igreja Católica que está justamente nessa construção, o Papa Francisco ele ordenou muitos cardeais de vários países. Quase não tinha representação, né? A América Latina já tinha uma representação razoável, digamos assim, pelo fato que o catolicismo aqui é numeroso na América Latina, né? O continente que mais tem adeptos, seguidores católicos. Evidentemente que americano, né? O primeiro impacto pode ser assim, opa, mas depois a história dele, o fato de ter exercido o seu ministério durante os anos de padre, de bispo, no Peru, uma realidade nossa, de América Latina, engajado, próximo dos pobres, defendendo as causas sociais, isso nos dá uma serenidade, uma esperança bonita, porque, embora americano, né, poderia alguém pensar, mas isso tudo mostra que devemos olhar a pessoa como tal, a sua experiência, a sua sensibilidade, e ele mostrou claramente que está aí para servir. E se servir justamente para poder edificar, poder colaborar com todas as instâncias em que a igreja tem a possibilidade de agir. E, sobretudo, dando às pessoas motivos de viver, motivos de alegria, motivos de esperança, para construir sempre um mundo novo, uma sociedade mais
mais autêntica, mais verdadeira, mais fraterna, né? Mais unida também à humanidade como um todo. Muito bom. Lindas palavras. Autenticidade, verdade, isso é muito essencial em dias de tanto conflito entre as pessoas. A outra questão que chama atenção é que um Papa norte-americano poderia, na sua opinião, indicar algum tipo de preocupação em relação ao governo norte-americano, que é um governo que a princípio, está interessado, inclusive, em promover guerras ao mundo afora, na Groenlândia, no Canadá. O senhor acredita que poderia haver algum tipo de preocupação do conclave, da Igreja Católica, em relação ao diálogo com o governo norte-americano? Olha, creio que sim. O fato de ser americano, a menos para as autoridades, creio que faz muito sentido. Agora, é sabida a postura dele, né? Ele já contestou algumas posições, sobretudo do vice-presidente também, Sim, né? sim, sim. Então, não está ali para passar a mão por cima das atitudes, às vezes, pouco caridosas, pouco fraternas, pouco humanas, né? Então, certamente, creio que os dois lados, né, são importantes. O fato, sabendo que os Estados Unidos têm um poder enorme no mundo, né? Então, ter um Papa norte-americano nesse momento, creio que abre alguns caminhos também para buscar consensos sobre atitudes, sobre construções de uma humanidade mais pacífica, mais fraterna, né? Com Porque a certeza. guerra sabemos que nunca faz o bem, né? E já é clara também a posição contra a pena de morte, todas estas perspectivas são, na verdade, são na doutrina da igreja, né? Excelente. Bom, vamos falar um pouquinho de Brasil. O Papa Francisco, lamentavelmente, faleceu antes de poder vir ao Brasil, já estava com as passagens compradas e com um evento marcado aqui no Brasil. O senhor acredita que o Papa Leão XIV virá ao Brasil? Certamente, para saberem, né? Nós devíamos ter a Assembleia dos Bispos do dia 28 até ontem, né? Sim. Em Aparecida. Foi suspensa em função. Sabe quem era o pregador para o retiro dos bispos em Aparecida nessa ocasião? Era esse cardeal Robert. Então, ele vinha, já devia ter estado conosco aqui nesses dias, né? Enquanto esteve lá no conclave e foi eleito Papa. Então, você já tinha essa proximidade, essa disposição, certamente vai achar alguma oportunidade, algum momento para marcar presença também no nosso país. Esperamos Da também que prática dele também se fazer próximo, né? Então, isso certamente vai viajar bastante. Certamente. O último Papa que esteve no Rio Grande do Sul foi o Papa João Paulo II. Esperamos que o Papa Leão XIV encontre um tempinho na agenda dele para visitar o nosso distante estado do Rio Grande do Sul. Fazemos votos que isso aconteça, Dom Jaime. Dom Jaime, muito obrigado pela... Ser Rio Grande, não, o Brasil certamente, né? O Brasil, Claro que certamente. e esperamos que também se oportunize alguma condição para chegar até nós. Mas sabe, o mundo é grande, né? Verdade, o mundo é grande. E Não é só o certamente o Brasil, Papa não tem é só o muitos Rio Grande do Sul, compromissos. né? Certamente. Dom Jaime, Mas creio que pelo fato de ser um bispo pastor, de gostar de estar junto com o povo, visitar as sim. pessoas, ele vai achar uma forma de, não só o Brasil, né, mas de se fazer próximo dos católicos, dos irmãos, nos países, sobretudo sempre com essa atenção aonde está algum conflito, alguma necessidade de defender alguns valores, de promover as pessoas na sua dignidade, na sua realidade também humana e, claro, sempre também nessa perspectiva da fé, da espiritualidade, da confiança em Deus. Nós estamos vivendo o jubileu dos 2025 anos, né, de cristianismo, peregrinos da esperança. Peregrino é alguém que está sempre em movimento, caminhando, né?
E Excelente. esperança tem quem confia. Quem confia em Deus, quem confia consigo mesmo na sua missão, na presença de Deus que a acompanha e ajuda, sabe também comunicar e criar esperança. Para finalizarmos a nossa entrevista, eu poderia conversar o resto do dia com o senhor, Dom Jaime, mas nosso tempo é curtinho. O senhor gostaria de fazer alguma consideração final aí para os telespectadores da TV Litoral? Sem dúvida. Para nós, o Papa eleito é o nosso Papa, né? Então, que todos se sintam realmente dentro dessa realidade. Rezamos para que o Espírito Santo iluminasse os cardeais para a escolha, né, do Papa. Ele está ali, o novo Papa é o nosso Papa, caminhar em comunhão com a Igreja. Ele muito incentivou a questão da sinodalidade, a questão da comunhão, da participação da missão, uma perspectiva que já vinha sendo incentivada pelo Papa Francisco e que nós queremos, de fato, levar adiante. E esperamos que na nossa realidade de igreja particular da Diocese de Osório, esse espírito de sinodalidade, de comunhão, de participação, de unidade, seja realmente presente no empenho, no esforço de cada um. Rezemos por ele, para que seja autêntico e fiel na sua missão, contando com a bênção, a proteção de Deus, que sempre é garantida. Fantástico. Dom Jaime, muito obrigado pelas palavras de consolo, de paz, de amor, de esperança no futuro da humanidade. O senhor está sempre convidado a conversar com a gente aqui na TV Litoral e esperamos que o Papa Francisco possa muito em breve visitar o Brasil. Até mais, Dom Jaime. Até mais, Deus abençoe a todos e bom trabalho, boa divulgação. Muito obrigado. A comunicação ela é importante para construirmos um mundo de paz. Muito obrigado, Dom Jaime.